Vamos ler? Senhor, essa é a tua palavra, que é a verdade. Fala conosco através da tua palavra agora, nesse instante, para que a gente possa te conhecer verdadeiramente. Que o Senhor venha usar a nossa mente, Pai. Leva ela cativa ao Senhor. Que nós possamos, Pai, digerir essa palavra e o seu nome seja engrandecido. Aleluia. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Pode sentar, queridos. Eu quero falar um pouco sobre a arca, para você ter um entendimento do que era a arca, para que você possa saber a importância da arca. Mas para que você tenha um entendimento, a palavra de Deus diz lá em Êxodo, que Deus, na sua grandiosidade, no capítulo 25, ele pediu que fizesse um tabernáculo onde ele queria morar. E a palavra de Deus diz que era algo intacto. Eu queria que vocês voltassem um pouco à Bíblia para a gente entender. Êxodo capítulo 25. Para a gente entender o que é que Deus fez, por que ele fez com esse jovem. E nós vamos ver o que aconteceu com ele. E eu quero que você fale para você mesmo: eu sou a arca de Deus. Do 10 ao 22. Diz assim. A palavra de Deus diz assim. No 25 diz assim. O verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem em cujo coração o mover para isso. Dele recebereis. Para o que era? Para construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era o lugar onde Deus queria se manifestar, queria estar presente. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento, em 1 Coríntios, que não sabeis vós que sois o quê? O templo, o tabernáculo de Deus. Deus queria morar com esse povo. E no Velho Testamento Deus falava face a face com os homens, como ele falou com Abraão, como ele falou com Moisés. Mas ele falava de maneiras diferentes. Ele manifestava em glória no monte. Lá no Monte Moriá, Deus se manifestou com o quê? Com relâmpagos e fogo. E aqui Deus queria fazer algo para que a presença dele estivesse naquele lugar. Sabe o que significa isso? Deus queria estar presente. E quando Deus está presente, queridos, o que acontece quando Deus está presente? Vamos entender o que acontece quando Deus está presente. Os homens chegaram diante do Mar Vermelho, mas Deus estava presente. O que Deus fez? Abriu o mar. Mas para abrir o mar, alguém tinha que fazer algo. Levantar o cajado. Todas as vezes que Deus queria fazer algo, estar presente, necessita de mim e de você. Outra coisa que Deus fez foi quando ele mandou rodear Jericó. A palavra de Deus diz que quando ele mandou rodear no primeiro dia, vocês vão rodear em silêncio. No segundo dia, vocês vão rodear em gritos. No terceiro dia, em silêncio. No quarto dia, em gritos. E assim sucessivamente. No quinto dia, Deus mandou que tocassem as trombetas. E quando eles tocaram a trombeta, os muros caíram. Deus estava lá. Eu quero te perguntar nessa noite: Deus está na sua presença? Deus está em você? Aleluia. Então aqui a gente vê Deus agindo e Deus fazendo. Vamos ler? Do 10 em diante diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio,
será de 1,5 metro de comprimento, por 45 de largura e 45 de altura, de madeira. Olha para mim aqui agora para você ter um entendimento. Madeira pertence aonde? Ao homem. A terra nasceu da terra. Depois Deus mandou fazer o quê? De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Deus mandou fazer algo de madeira perecível. E assim Jesus veio, encarnou em uma mulher, entrou no ventre de uma mulher e se encarnou e tabernaculou, se tornou-se a arca viva. E onde Jesus passava, o milagre acontecia. Onde Jesus ia, as coisas aconteciam. E hoje você é a igreja. Onde você for, as coisas têm que acontecer. As coisas do céu têm que acontecer na sua vida. E aqui a palavra diz que era de ouro. Lá no livro de Gênesis a palavra diz que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, diz que nascia do trono. Saía lá do trono 4 rios, e um era dourado. E a palavra diz que o ouro daquela terra era muito bom, porque nascia do trono. Então, quando a presença de Deus, essa arca revertida, ela se tornou de ouro maciço por fora e por dentro, significa que quando nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida, somos transformados de glória em glória todos os dias, porque as coisas velhas ficaram para trás. Não dava para ver a madeira, e sim o ouro, que representa a realeza de Cristo. E Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Farás assim. Não é para pintar ela de azul nem de vermelho, é para colocar o ouro sobre ela. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nos 4 cantos da arca 2 argolas, num lado dela 2 argolas, e no outro lado. Significa, vamos entender aqui, no princípio era o que? O homem natural, o Adão, revestido de glória, Jesus Cristo, porque nós morremos no primeiro Adão, mas fomos revestidos de glória no último Adão. E as 4 argolas representam os 4 evangelhos de Jesus Cristo, o 4º homem na fornalha. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite: me busquem assim, deixa eu revertir vocês. E aqui a palavra diz o que Deus pediu para que acontecesse: façam isso conforme eu estou dizendo. 2 argolas de um lado e 2 argolas de outro. Fundirás, será fundido, que significa que foi enxertado. Romanos 11:17 diz que nós somos enxertados em Israel, e Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei dos reis, e nós pertencemos a Ele. E aqui a palavra diz que era para fundir, significa que estamos ligados, não tem como ser arrancados. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás com ouro. 2 varais. Presta bem atenção no que Deus mandou fazer. Para que os varais? Porque quando a nuvem se levantava, o povo tinha que ir andar. Onde a nuvem parava, ali se levantava novamente o altar. De dia era a nuvem, de noite era o fogo de Deus. E não podia se tocar na arca. Então Deus mandou fazer o quê? Varais. Mas o que são esses varais aqui? Olha, o que são esses varais? Vamos aprender hoje o que Deus, porque Deus disse assim: ide e ensinai. Então a palavra hoje é para ensinamento, para que a gente não caia nas mãos do inimigo. Primeiro varal é quem? Nosso espírito. Segundo varal é a nossa alma. É a arca. Pega no seu corpo aí. E a palavra diz que quando nós somos o quê? Restaurados. A palavra diz que o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus.
Então esses varais é para a gente carregar seu espírito, a sua alma tem que carregar o evangelho. O que tinha dentro dessa arca? Primeira coisa, tinha as tábuas da lei, que representa a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a cura, ela é o remédio, ela é a correção. A outra coisa que tinha dentro era o maná, representando Jesus Cristo, porque a palavra diz que aquele maná do Velho Testamento não podia passar de um dia para o outro, mas a palavra diz que aquele pão, quando Jesus disse, eu vim para saciar a sua fome. Como é que está a sua fome hoje? Como é que está a sua fome de Deus? Então dentro tinha a palavra, dentro do seu espírito, a palavra disse, eu escondi a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Palavra assim. E na minha alma a palavra diz que quando ela está dentro, entranhada dentro de mim, quando ela está lá fincada dentro de mim, ainda que eu não veja com os meus olhos aquilo que eu pretendo ver, eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. A minha alma, ela tem que engrandecer ao Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. E o meu corpo é o que transporta tudo isso. Santo. Porque a palavra diz o quê? Sede santos como eu sou santo. Buscai e purificai, diz o Senhor. Tirai de vós o dobro ânimo. Rasgai as vossas vestes. Purificai e lavai. Vinde e comprai de mim, diz o Senhor. De graça, porque eu já paguei o alto preço, diz o Senhor. Então aqui a gente vê o que? Deus mandou fazer esta caixa. E para que serve essa caixa? Para preservar algo intacto. Temos uma responsabilidade de preservar intacto dentro de nós o pão da vida, a palavra e a autoridade que é o cajado. Preservar dentro de você. Paulo fala assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É o que Deus está falando para mim, para você hoje. Preservar dentro de você algo tremendo chamado Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque Ele vai te lembrar das coisas que você lê através da palavra. Preservar. Então Deus falou, mas para que haja uma preservação é necessário fazer um propiciatório. A palavra propiciatório significa propício. Vai entrar no seu lugar, na frente da ira de Deus. Então Deus, a primeira parte, que é a parte de baixo, que a gente vê que era de madeira, era revestida de ouro. Mas o propiciatório, a palavra diz que era de ouro puro e era feito de uma peça só. E Deus deu ordem para que fizesse o quê? 2 querubins ajoelhados em cima da tampa de ouro da arca, de um caixote. E um de frente para o outro, olhando para o interior dela, formando entre eles um círculo da nova e eterna aliança. As suas asas tampando o seu rosto e cobrindo toda a arca, simbolizando a glória de Deus. E Deus falou para Moisés, ali eu vou vir, vou falar com vocês. Eu quero te dizer, lá no seu espírito, Deus está falando para você, que lá no seu espírito, Ele vem e fala contigo. Porque você tem andado ansioso, diz o Senhor. Acaso não sou seu Deus? Não tenho te dado a vitória e não tenho te mostrado o cajado? Ou queres que eu faça florescer? Eis que os meus anjos estão te acompanhando todos os minutos de tua vida. Eis que antes que os homens vejam, eu já te vi. Porque eu sou o Senhor. Esse propiciatório está em Isaías 53, que disse ele,
como meu servo veio, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores. Isso tudo que você está vendo aqui, os querubins, a glória se residiu em Jesus Cristo. E um certo dia ele foi ao monte para orar e chamou alguns dos discípulos. E de repente, o que estava dentro dele, porque a palavra diz que ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, e a manifestação interior da glória de Deus saiu para fora. Sabe o que significa? As pessoas precisam ver em nós essa manifestação da glória de Deus. Pessoas têm que olhar para mim e para você e te ver assim. Quando elas abrirem, elas verem o que está dentro de você. Uma nova criatura, restaurada, pura, santificada. O lugar da presença. Vamos lá em 1 Samuel? 1 Samuel, capítulo 5. A arca era a coisa mais impressionante, era a mobília mais interessante que tinha no tabernáculo. Ficava no Santíssimo Lugar. O sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou seja, festa da purificação. Mas alguém achou que podia brincar com a arca. E com Deus, a palavra de Deus diz que com Deus não se zomba. De Deus não devemos brincar. Deus é poderoso para fazer. Então aqui diz assim, do 1 ao 4, os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer até aqui. Nos ajudou o Senhor, a Astadote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Tomaram a arca e falaram: vencemos. Agora nós vencemos os judeus. E agora vamos colocar ele lá diante do nosso Deus, o Dagom. Presta atenção que não devemos brincar com Deus. Você é a arca. Preste atenção no que você está fazendo com a arca de Deus. Levantando-se, porém de madrugada, o Astardote, no dia seguinte, estava caído, Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram-no e tornaram-no e pôs no seu lugar. Levantando-se de madrugada no outro dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Canta lá. Não há Deus igual ao nosso Deus. É poderoso nas alturas, mas é poderoso dentro de você. Então o que eles fizeram? Temeram, morreram de medo. Vamos devolver essa arca. Essa arca é um perigo. Satanás, quando você está muito na santidade, eles falam assim: eu sei quem é Paulo, mas você quem é? Eu sei quem é a arca de Deus, mas e você quem é? Satanás treme diante de uma arca verdadeira. Chega lá, você canta lá. Mandaram voltar a arca. E o que fizeram? Olha o que fizeram. Olha o capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como devolveremos ao seu lugar. Sabe por quê? Não tinha experiência com Deus vivo. Quem não tem experiência com Deus vivo não sabe o que fazer com a arca. Mas quem tem sabe fazer. Chamaram lá os encantadores, os feiticeiros. O que nós vamos fazer com essa arca? Só trouxe uma coisa ruim para a nossa vida.
Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não envie vazia, porém enviá-las eis com uma oferta pela culpa. Então disseram: qual será a oferta? Qual que é a oferta que nós temos que fazer? A palavra do Senhor diz que, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que me conhece, que me chama pelo nome, que canta louvores a mim, se humilhai-vos perante mim, diz o Senhor, e jejuar, e me clamar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aí eles resolveram fazer da maneira deles. E muitas das vezes nós estamos querendo fazer da nossa maneira. Olha o versículo 7. Deus mandou que teria que carregar a arca onde? Nos ombros. 4 homens carregando a arca nos ombros. Por quê? A palavra de Deus diz assim: sustentai uns aos outros. Olha, o ombro é o lugar da força do homem. Aí o que eles fizeram? Olha como que eles fizeram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, e sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai ao carro. Seus bezerros levai-o para casa. Então tomou a arca do Senhor e pôde sobre o carro, e meteis num cofre ao seu lado as figuras de ouro que haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-o ir. Sabe o que eles fizeram? Fizeram um carro bonito de boi, colocaram sobre a arca, sobre aquele carro. Presta bem atenção para você entender. Os filisteus fizeram tudo que era de desobediência a Deus. O que temos feito de desobediência a Deus com a arca que somos nós? Porque nós somos o templo vivo do Espírito Santo. E tentaram comprar Deus com as suas coisas. A palavra de Deus diz que tem um jardim no céu. Lá em Ezequiel diz que lá tem todas as pedras preciosas e todos os metais preciosos. Deus não precisa de tais coisas. Deus não precisa de suborno. E aqui a palavra está dizendo que eles tentaram subornar. E colocaram uma vaca de cria nova. Amarrou os bezerros dela em casa e soltou a vaca. E as vacas iam berrando e chorando. E chegou a um lugar chamado Bet-Semes. E o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Aconteceu que quando ficaram sabendo, a palavra diz que quando ficaram sabendo, vamos lá em 1 Samuel 6, 2 Samuel 6, 1 ao 23, você vai ver o que aconteceu. 2 Samuel capítulo 6. Olha o que aconteceu quando a gente copiou o mundo, achando que está agradando a Deus. 6 do 1 ao 23 diz assim: quando Davi ficou sabendo que a arca estava chegando, quem era Davi? Um homem segundo o coração, um adorador, rei, quem mais? Um homem que escutava Deus. Olha o que aconteceu com ele. A palavra diz assim: tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima quem? A arca de Deus, o qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Olha o verso 7. Lá vai Davi, presta bem atenção, com esse povo todo, na alegria profunda, dançando, porque a palavra diz que, olha aí, no versículo 5, lá vai Davi, ele gostava de música, ele gostava de louvor. Você que é do louvor, presta bem atenção aqui, ó.
sem santidade ninguém vê o Senhor. Olha o verso 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Tava uma festa, não estava? Quando chegaram à eira de Nagom, estendeu usar a mão. Olha vocês, estendeu usar a mão de Deus. Estendeu usar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Opa! Ela banqueou assim, ó. Ele levou a mão. Ele podia fazer isso? Porque Deus deu uma ordem. Era para carregar no ombro. O que ele fez? Ele imitou os filisteus. O que aconteceu com ele? Então, não estava uma festa? Estava uma festa. O povo feliz dançando. De repente, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por essa irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Com Deus não se brinca. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez, lugar de morte. Não tinha uma festa? Não estava uma festa, queridos? Eles não estavam pulando, dançando? E agora eles estavam como? Por causa da desobediência, a morte chegou. A palavra diz que Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Aí Davi falou: agora eu não quero mais a arca. Agora eu não quero. Aconteceu a morte. Ele não aceitou a correção de Deus. Rebalabacê, canta lá, bacê, anda lá, bacê, canta lá. Pois eu sou o Senhor Deus que chama as estrelas. Acaso vocês não têm lido na minha palavra quando corrigi o meu servo Jó? Shebalabacê, o chamei para uma conferência particular entre mim e ele. Shebalabacê, deixei que ele, canta lá, bacê, e anda lá, colocasse a sua causa diante de mim. Shebalabacê, canta lá. Mas eis que mostrei ao meu servo que sou o Senhor sobre todas as coisas. Agora tu, ó homem, o que tu pensas de mim? Acaso sou eu que tenho que te obedecer? Canta lá, e ele canta lá. Quando estava tu, quando eu abri o mar? Canta lá. Onde estava tu quando eu pus termo a ele? Canta lá, baceria, anda lá. Onde estava tu quando eu projetei a sua vida, diz o Senhor? Canta lá, baceria, anda lá. Quando eu escrevo na minha palavra, é para que ela seja cumprida. Porque está escrito: eu velo. Canta lá. Eu velo para que ela possa cumprir. Porque eu sou Deus e eu não mudo. Canta lá. Sou o alfa, sou o homem. Canta lá. Então Davi, o que fez Davi? Eu não quero mais a arca. Quantas vezes nós falamos assim: eu não quero mais essa arca, eu não quero mais ir à igreja, não quero mais, eu não quero mais carregar o Espírito Santo dentro de mim, eu não quero mais, eu estou cansado e as coisas não acontecem na minha vida. Balabacê, canta lá, não te mandei eu, que tenha bom ânimo. Canta lá. Tirai de vós toda murmuração, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Balabacê, canta lá. Quando tu disseste que terminaste, inicio ali aquilo que eu quero. Sou o Senhor. Balabacê, canta lá. E Davi disse: eu não quero mais essa arca.
não posso mais ficar com essa arca, porque veio a morte sobre Israel. Mas alguém disse para ele assim: então, puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab. Continuaram fazendo as coisas erradas. Continuaram praticando as coisas erradas, porque o meu povo não tem ouvido a minha voz lamentar e chorar, diz o Senhor. Levaram para a casa de Abinadab, que estava no monte. E Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, fazendo tudo errado. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. A palavra diz que quando a arca chegou naquela casa e parou ali naquela casa, a palavra diz que tudo começou a dar certo naquela casa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus que Davi recusou foi lá para a casa do outro. A minha presença que vós tem recusado, em estar comigo, em comunhão comigo, está indo para outro lugar, diz o Senhor. E tudo que aquele homem colocava as mãos prosperava. Tudo dava certo. Para ele não tinha crise. Para ele não tinha coisas erradas, porque ele fez um altar para a arca de Deus. Aí alguém chegou e falou para Davi: Davi, a arca está na casa e lá tudo está dando certo. Então Davi fez o quê? Dessa vez ele se armou. A palavra diz que ele vestiu uma túnica de linho. Apocalipse 19 diz que é a nova vestidura da igreja, toda de linho fino, bordada de ouro, que são os atos de justiça da noiva do Cordeiro. Davi profetizou isso, de ir ao encontro de Deus. A palavra diz que ele se vestiu e foi. E quando ele chegou lá, ele mandou fazer conforme está escrito na palavra de Deus no livro de Êxodo. E quando foram chegando próximo aonde Davi estava, Davi tirou toda a roupa e dançou na presença de Deus. A felicidade era tão grande que a festa ressoou em todo o palácio. E quando nós estamos felizes, alegres na presença de Deus, alguém, o diabo, vai falar de você. Não é o rei dançando pelado? Para que isso? E lá no céu, Deus estava olhando e sorrindo e dizendo: é o meu filho. Quando você está agraciando ao coração de Deus, Ele estende o olhar diretamente para você. Como é que está a sua arca, meu irmão? Eu quero orar por você. Eu quero te dizer que você é a pessoa mais importante que Deus conheceu. Que Ele te projetou antes da fundação do mundo. E Ele quer te chamar de amigo. Como é que está a sua vida? Como é que você está tendo esse contato com Ele? Você vem para a igreja para adorá-lo? Ou para passar momentos aqui? Queridos, nós podemos estar com todos os instrumentos. Está tudo aqui, os instrumentos. Tudo aqui, ó. Mas se a presença dele não estiver aqui, para nada serve. Se a presença de Deus não estiver onde você estiver, para nada serve. Sabe por quê? Porque Ele quer te abraçar. Ele quer te amar, porque Ele disse que Ele te amou primeiro. Os homens podem fazer o que pensar de você, mas Ele está dizendo nessa noite: eu quero te abraçar.
Como é que está a sua vida? Sai do seu lugar. Vem aqui que eu quero te abraçar. Como é que está a sua arca? Como é que está a sua arca, querido? Sua arca está bem? Quem está aparecendo é Jesus Cristo. Canta lá, a palavra diz que com amor eterno Ele nos amou. Aleluia. Amém. Quero chamar aqui os levitas. Nós vamos cantar uma música. Nós vamos cantar Eu te amo, Jesus.